Capítulo 208 Viagem. Está bem. Zhao Feng saiu do pátio e se encontrou com Yang Gan. Não tendo-o visto em meio mês, a aura de Yang Gan sem dúvidas se tornou mais forte. Seu cultivo no sexto céu do reino ascensionado significava que ele era o discípulo principal. Yang Gan também estava inspecionando Zhao Feng ao mesmo tempo. Embora este último não tivesse aumentado no cultivo, sua aura se tornara mais estranha, tanto que nem mesmo ele mesmo poderia ver através dela. Yang Gan não se atreveu a subestimar este irmão júnior dele. Desde que o julgamento tinha terminado, o primeiro ancião tinha dado grande importância a Zhao Feng e a força dele era incrivelmente forte, quase varrendo todos os discípulos do mestre Haiyun naquele dia. Logo, os dois viram o primeiro ancião. Fengir, sua aura está um pouco estranha. O primeiro ancião disse humildemente. Mestre, durante a missão, eu encontrei uma habilidade de energia mental e eu também fui infectado por alguma coisa, mas acredito que vou ser capaz de me livrar em breve. Zhao Feng não escondeu os pequenos detalhes. Ele tinha sido atingido por uma habilidade misteriosa do esqueleto e ele tinha um sentimento ruim ligado a ele. Mesmo agora, o sentimento não tinha desaparecido e, embora ele pudesse encontrar vestígios dele com seu olho esquerdo, ele não era capaz de se livrar dela. Zhao Feng não sabia que se tratava de uma marca fantasma estabelecido por um líder de divisão e normalmente desapareceria apenas após 3 anos. Naturalmente, Zhao Feng teve uma possibilidade elevada de resolver ele próprio desde que seu progresso na energia mental estava aumentando a passos rápidos. Deixe-me ver. O primeiro ancião usou sua visão espiritual para verificar o corpo de Zhao Feng. Este último não resistiu e ele só circulou o poder da sua linhagem para bloquear o seu olho esquerdo. Seu poder da linhagem estava escondido em seu sangue e força verdadeira. Se ele não quiser que seja revelado, era difícil de encontrar. Além disso, Zhao Feng não estava preocupado que o primeiro ancião encontrasse o poder de sua linhagem, no máximo, ele só encontraria seu talento em energia mental. Parece uma marca de energia mental, mas é muito complexa, como se você tivesse sido marcado por alguém. O primeiro ancião murmurou. No entanto, mesmo alguém tão forte como o primeiro ancião não foi capaz de se livrar dele. O cultivo dessa pessoa provavelmente alcançou o rank Lord verdadeiro e energia mental não é o meu forte. O pessoal do santuário antigo pode ser capaz de se livrar dele, mas eles não vão fazer isso facilmente. As sobrancelhas do primeiro ancião franzirão, como se soubessem o problema que poderia causar. Rank Lord verdadeiro. Isso é muito terrível. Ninguém chegou a esse nível nos 13 clãs nos últimos séculos. Yang Gan ficou chocado. O reino espiritual verdadeiro foi dividido em 3 ranks: humano verdadeiro, místico verdadeiro e Lorde verdadeiro. Agora mesmo, nenhum ancião chegou a atingir o rank místico verdadeiro. O rank Lorde verdadeiro era o pináculo no continente do norte e aqueles que estavam naquela posição tinham o título de Deus. Zhao Feng também ficou surpreso, o primeiro ancião estava apenas no ápice do rank humano verdadeiro e os outros anciãos estavam nos estágios iniciais ou tardios do mesmo. Fengir, você tem que ter cuidado. Eu não sei qual é a intenção dessa pessoa. Depois do banquete da aliança, pedirei ajuda ao santuário antigo. O primeiro ancião suspirou. Mestre, o senhor pode ficar tranquilo. Você não precisa se encontrar com o santuário antigo, eu acredito que posso cuidar disso sozinho.
Zhao Feng disse confiante, mas nem o primeiro ancião nem Yang Gan acreditaram nele. Rank-Lord verdadeiro, que era o ápice da existência. Qualquer um deles poderiam controlar vidas ilimitadas e derrubar os céus. A diferença entre o rank humano verdadeiro e o Rank-Lord verdadeiro como o primeiro céu do reino ascensionado e o sétimo céu. 1 hora depois, o primeiro ancião levou os dois para a divisão central. Mestre Haiyun e Beimoi já estavam presentes. Além deles a avó Liu Yue também estava lá. Ela era responsável pela logística e conhecimentos médicos. Os 3 anciãos e 3 discípulos principais estavam todos presentes. A expressão de Zhao Feng mudou ligeiramente quando seu olhar aterrissou em Beimoi. Em apenas meio mês, esse cara conseguiu chegar ao 5º céu. Quando eles lutaram na última vez, Beimoi estava apenas no ápice do 4º céu. Tal progresso realmente confirmou seu talento. O que Zhao Feng não sabia era que depois de quase ter derrotado todos os discípulos do mestre Haiyun, Beimoi tinha começado a aumentar loucamente seu cultivo. Somente através da competição era capaz de melhorar e criar milagres. Se não houvesse Zhao Feng, Beimoi não seria capaz de espremer seu potencial tão rápido. Ao mesmo tempo, se não houvesse Beimoi, Zhao Feng poderia não ser capaz de alcançar sua situação atual. Mesmo o discípulo principal Yang Gan sentiu-se pressionado. Beimoi era alguém que tinha recebido uma herança e ele tinha alcançado agora o 5º céu, significando que colocou uma certa ameaça sobre ele. A formação das pessoas que participariam do encontro dos 3 clãs eram estes. Discípulo principal, Yang Gan, 6º céu. Discípulo do núcleo, Beimoi, 5º céu. Discípulo do núcleo, Zhao Feng, 4º céu. Preparem-se para sair. O primeiro ancião acenou com a mão e o grito de uma águia podia ser ouvido. Uma gigante águia dourada voou pelo ar. Suas asas enviaram ondas de vento. Esta é a águia dourado pálido gigante. Zhao Feng começou a inspecioná-la. A gigante águia dourada tinha asas de 7 a 8 metros e podia cobrir um pequeno jardim. Era facilmente capaz de transportar 10 pessoas. Em termos de força, a águia dourado pálido gigante era comparável ao 7º céu do reino ascensionado, mas em termos de velocidade, poderia até exceder os cultivadores normais no reino espiritual verdadeiro. Afinal de contas, aqueles no reino espiritual verdadeiro só podiam voar por curtos períodos de tempo. O primeiro ancião conduziu o grupo de pessoas para as costas da águia. Miau. Miau. O pequeno gato ladrão apareceu de repente e começou a curiosamente inspecionar seus arredores. Quando Zhao Feng e o pequeno gato ladrão pisaram na águia, ela tremia ligeiramente e revelou um sinal de medo. O primeiro ancião e o mestre Haiyun sentiram isso. O primeiro ancião então acariciou a águia gigante, que fez com que ela perdesse o medo. Por outro lado, o olhar do mestre Haiyun tornou-se mais e mais ardente enquanto olhava para o pequeno gato ladrão. A águia dourada continha vestígios de sangue antigo e era o animal mais forte do clã Lua Quebrada. E uma existência como essa temia o pequeno gato ladrão. Claro, mestre Haiyun não percebeu que Zhao Feng e o pequeno gato ladrão pisaram ao mesmo tempo e era desconhecido se a águia estava com medo de Zhao Feng, do pequeno gato ou de ambos. Mas o mestre Haiyun tinha ignorado a existência de Zhao Feng. Miau. Miau. Os olhos do pequeno gato ladrão rolaram enquanto ele agilmente virou o ar e aterrissou no ombro do mestre Haiyun.
Zhao Feng e companhia pararam. Mestre Haiyun primeiramente ficou surpreso, mas então ele estava muito feliz. Poderia o pequeno gato ladrão também saber que quanto mais forte era, melhor era. A águia dourado pálido gigante bateu as asas, causando uma tempestade de vento dourado e depois voou para o céu. Que rapidez! Zhao Feng ficou em cima das costas da águia e examinou as montanhas e rios abaixo. Um ano atrás, quando ele ainda estava na família Zhao, ele poderia ter imaginado que este era ele um ano depois. Um dia, usarei meu próprio poder e viajarei através deste misterioso continente. Miau, miau. O pequeno gato ladrão parecia se dar bem com o mestre Haiyun e este estava transbordando de felicidade. Uma vez que ele tinha um bom relacionamento com o gato, Zhao Feng não seria capaz de recusá-lo se ele fosse oferecer algo em troca do gato. Zhao Feng não se importou, o gato ladrão tinha um padrão muito alto e era improvável seguir o mestre Haiyun. Provavelmente estava planejando algo. Mestre Haiyun estava muito feliz e ele deu todas as suas pílulas espirituais para o pequeno gato. Miau, miau. Sentindo-se cheio, o pequeno gato ladrão balançou a cabeça em satisfação e pulou de volta para o ombro de Zhao Feng enquanto revelava um sorriso zombeteiro ao mesmo tempo. O sorriso no rosto do mestre Haiyun congelou, aquele gato veio apenas para roubar alguma comida. Momentos depois. Meu pingente de jade. A expressão do mestre Haiyun mudou enquanto procurava em suas vestes. O que há de errado, irmão Haiyun? O primeiro ancião e a avó Liu olharão. Eu estava com um pingente coração de jade comigo com a capacidade de reprimir o coração demoníaco, mas agora ele se foi. Deve ser isso. Deve ser aquele gato que pegou enquanto se aproximou de mim. O olhar do mestre Haiyun estreitou-se quando apontou para o pequeno gato ladrão. Como isso é possível? Todos nas costas da águia sentiram que isso é impossível. O pequeno gato ladrão era apenas do tamanho de uma palma, como poderia ter roubado o pingente de jade de um ancião? Além disso, como poderia ele que está no reino espiritual verdadeiro não sentir nada quando foi roubado? Miau, miau. O pequeno gato ladrão estava no ombro de Zhao Feng e balançava a cabeça continuamente com uma expressão inocente. Mesmo seus olhos começaram a se molhar, ganhando a simpatia de todos os outros. Mas o mestre Haiyun e seu discípulo não acreditaram nisso. Deve ser o gato. Beimoi disse confiantemente. Ele sabia o quão esperto o gato era. Zhao Feng balançou a cabeça impotente. Se o mestre Haiyun não acredita, então você pode procurar no meu bracelete interespacial. Miau, miau. O pequeno gato ladrão balançou a cabeça e balançou as patas, mostrando que não queria. HMPH, como eu pensei. Mestre Haiyun caminhou em direção a Zhao Feng. Mestre Haiyun, o gato disse, e se você não encontrar nada? Você não está humilhando a dignidade dele. Zhao Feng só poderia ajudar a traduzi-lo. O pequeno gato ladrão era seu animal de estimação depois de tudo e, portanto, ele sabia o que o gato pensava. Mestre Haiyun sentiu isso um pouco problemático. Zhao Feng era discípulo de um grau ancião e se ele revistasse Zhao Feng e encontrasse o pingente de jade, estava tudo bem. Mas e se ele não encontrasse? Não estaria dando um tapa no rosto do primeiro ancião. Que tal assim, se eu encontrar, o gato vai pertencer a mim. Mas se eu não encontrá-lo, vou dar-lhe 100 pedras de cristal primordial de qualidade baixa e alguma comida para o gato.
Mestre Raiyun disse. 100 pedras de cristal primordial de qualidade baixa. Todo mundo estava um pouco surpreso, isto era o mesmo que 10.000 pedras de cristal primordial inferior, o que não era uma pequena soma. Ok. Zhao Feng trocou olhares com o pequeno gato ladrão e ele acenou com a cabeça. Pouco tempo depois, Mestre Raiyun entregou mais de 100 pedras de cristal primordial de qualidade baixa e ele se moveu para o lado com uma expressão sombria. Miau, miau. O pequeno gato ladrão revelou um sorriso vitorioso e acenou as patas para Zhao Feng. Ok, ok. Vamos dividir meio a meio. Ouvindo isso, todo mundo quase desmaiou. Mestre Raiyun e Beimoi, ambos tinham expressões feias e não disseram nada mais durante toda a viagem.